Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu não posso começar sem fazer meus agradecimentos ao Migalhas, agora a nossa casa, da nossa coluna do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, ao Alexandre Gomide pela gentileza do convite, que sempre me prestigia, talvez porque eu seja orientado dele de doutorado, então ele faz um prestígio com algum interesse, mas agradeço a sua gentileza sempre. Ao professor Tartucci e à professora Luciana, amigos de jornadas e longas jornadas, Universidade do Paraná, Federal do Paraná, bem representada aqui. Agora eu vejo aqui uma pleiade de estrelas. O Enéas foi meu colega de mestrado, ele já era doutorando, eu era mestre, doutor Enéas, nosso magistrado sempre presente e atuante nas causas importantes. Professor Chalub, não é Chalub, é Melham Shalhub. Para de chamar você de Melim. Eu vou fazer uma campanha. Não chame o Melham de Melim. Vai ser minha campanha daqui para frente. Eu queria agradecer essa citação tão gentil que você fez na última edição do seu livro de incorporação. Fiquei profundamente emocionado. Obrigado, Chalub. Obrigado. O doutor Toscano, nosso colega da Paraíba. Se a Paraíba fosse uma monarquia, ele seria o vice-rei. O pai seria o rei. É uma alegria encontrá-lo. Olivar, nosso Ibradim caminha firme e forte. Professor Garbi, meu vice-presidente do Conselho Consultivo do Ibradim, uma alegria encontrá-lo aqui. Doutor André Abelha, que me aguenta há tanto tempo já. Doutor Rubens. E o professor do desembargador Hamid, que foi meu colega de magistério, não de magistratura, que nunca fui juiz. Se fosse, seria uma honra ser seu colega. Eu não queria nem dar a palestra que eu preparei. Eu não queria. Eu acho que nem vou dar essa palestra. Eu vou só passar uns slides de repente. Eu faço assim para o senhor, só vai mudando bem rápido. Mas eu quero só fazer uma palestra que começa dizendo o seguinte. Tá, vamos ver se funciona. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Professor é chato. E eu fiquei ouvindo as palestras que me antecederam, todas, sem exceção. Quando a gente fica batendo na categoria jurídica, é importante saber que resolução não é resilição, que distrato não é resolução, que rescisão, Orlando Gomes já dizia, é um problema da lesão que invalida os negócios jurídicos. Daí nós ficamos validade versus eficácia, horas e horas batendo papo sobre isso, e todo mundo ouvindo, falando, pô, esses caras são chatos. Daí o que acontece? Vem a lei. A lei é feita pelo Congresso. O Congresso brasileiro é caro, ineficiente, mal preparado e, em regra, só legisla interesse de certos grupos ou interesses próprios. O projeto, por exemplo, que me diz diretamente a respeito, que eu sou fã do tema de direito dos animais, que diz que o projeto, aprovado pelo Senado, que o animal é um sujeito de direito despersonalizado, é uma vergonha. Nós vamos ser motivo de chacota no mundo inteiro. Isso porque eu sou fã da tese, hein? Sou daqueles que defendem direitos dos animais de longa data. O que acontece, então? A ausência de categorias jurídicas firmes gera essa confusão que nós estamos vivendo. Que, no fundo, é até bacana num primeiro momento, porque a gente dá parecer, ganha dinheiro, a gente vende livro, ganha dinheiro, mas para o cidadão brasileiro é o caos completo. Porque daí, Hamid, a culpa é do juiz. Eu até escrevi um texto algum tempo atrás, com base na citação do Gil Vicente, quando o desembargador do Paço de Portugal tem que escolher entre o céu e para o inferno, e o diabo manda ele para o inferno, daí o diabo manda ele para o inferno, mas o senhor é corrupto? Diz, eu não, a culpa era da minha mulher, ela que recebia a propina, não eu. Então a culpa no Brasil nunca é minha, é sempre do outro. E depois culpam o judiciário, eu quero fazer uma nota de desagravo, injustamente, porque o judiciário trabalha com uma lei ruim, uma lei mal feita, uma lei que o juiz precisa ficar acochambrando as categorias jurídicas, porque ninguém estuda, Marília, resilição, rescisão, resolução. É tudo a mesma coisa, você põe no contrato qualquer termo, que copia da lei qualquer termo, e o aplicador entra em pânico e nós ficamos que nem o cachorro, correndo atrás do próprio rabo para tentar fechar o sistema. Então, tem que se começar pelo começo. Os contratos têm que usar os termos técnicos da maneira correta. Tem que abolir o termo rescisão. Tirem da vida dos senhores. O Código não optou por ele. É um debate histórico se deveria ou não tê-lo feito. Eu dou um exemplo simples. Meu mestre, professor Vilaça, diz assim, quando o inadimplemento decorre de culpa, acende a luz vermelha. Isso se chama rescisão. Ele diz isso e está na obra dele. O Código diz, quando o inadimplemento decorre de culpa, se chama resolução. Se acertou ou errou, vamos seguir o Código, porque o Código tem um sistema que fecha no final do dia. E se não adotarmos um sistema que fecha no final do dia, não fecha no contrato, não fecha na advocacia, não fecha na magistratura e não fecha no STJ. Eu vou fazer uma nota, que o tema não é meu, mas eu não me conformo. É uma nota só, juro para o senhor, de um segundo. Eu tenho uma obrigação de dar. O comprador tem que dar dinheiro. Eu tenho uma obrigação de fazer. A construtora tem que entregar uma obra. Eu digo que eu vou inverter uma cláusula penal imposta por uma obrigação de dar inadimplida para que a construtora que não fez pague o que eu deveria ter dado
E como é que eu calculo depois a base dessa conta se eu tenho um dar inadimplido e um fazer inadimplido? A técnica jurídica entra em pânico quando acontecem essas coisas, porque nós não temos como sair depois. Eu dei uma solução. Se a cláusula é abusiva, ela é inválida ou ineficaz, total ou parcialmente, à luz do caso concreto. E inversão de cláusula penal chama-se criação de obrigação inexistente no contrato. O que o querido professor Junqueira dizia, o juiz não é contratante, o juiz não tem a sua vontade no contrato. Mas para dizer o quê para os senhores? O que a gente vai ver aqui é um certo descompromisso do legislador com o sistema. Agora, por favor, a senhora começa a passar os slides, senão eu vou passar o tempo inteiro falando aqui, não vou nem começar. Vamos para o primeiro slide, vamos ver se funciona aqui. O primeiro slide que eu pus aqui, na lei do distrato, é o PL. O PL vai dizer por que a gente precisa de uma lei do distrato, que realmente não é uma lei do distrato, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas uma das coisas que me causa algum espanto é que quando se falava em descumprimento pelo consumidor, pelo adquirente, vamos chamar lato sensu, falava-se numa multa de 20% a 30%, segundo jurisprudência do STJ. 20% a 30%. Reparem agora, a lei ela vai tratar da resolução do contrato por inadimplemento do adquirente. Realmente, em algumas passagens, eu trato de resolução. Eu até trouxe para vocês aqui a diferença de distrato e resolução, com base no Código Civil, porque, historicamente, nós não tínhamos o termo resilição no direito brasileiro. É um termo francês. Mas Orlando Gomes, em 3 páginas, ele diz assim, a resilição pode se dar de 2 maneiras. Por acordo, que ela recebe o nome de distrato, é o 472 do Código Civil, ou a resilição unilateral, que é o 473, que se dá por denúncia, se dá por exemplo, exoneração do fiador quando a lei admite, se dá por resgate, por exemplo, no caso da hipoteca, quando a lei admite. Ou seja, o direito brasileiro trata com muita clareza hoje no Código, se com acerto ou com erro, mas de maneira clara, o que é distrato, que é resilição bilateral, e o que é resolução por inadimplemento. É por isso que a palestra do professor Gomide me deixou um pouco em pânico quando eu ouvi de um escrito de um autor que eu desconheço, saída honrosa do contrato. Saída honrosa é da guerra. Por exemplo, a Rússia precisou de uma revolução para ter saída honrosa da Primeira Guerra Mundial, certo? Saída honrosa nós tivemos na Guerra do Paraguai, quando nós reunimos 3 países para bater no Paraguai e ganhamos de Solano Lopes. Agora, saída honrosa no contrato não tem técnica jurídica alguma. No contrato não se sai honrosamente. Aliás, eu digo sempre para quem escreve tese jurídica, é melhor não adjetivar, nem usar advérbio no direito. No direito você tem saída ou não saída. Não é nem honrosa, nem não honrosa, nem com vergonha, nem sem vergonha. Portanto, o que se discute aqui é o seguinte, existe um princípio que é novo no sistema, tem 2000 anos, chama pacta sunt servanda, é novo. Semana passada saiu no Facebook, contrato deve ser cumprido. Isso é velho pra caramba. Isso é velho pra caramba. Se foram os romanos que desenharam, se foram os medievalistas, há uma dúvida, aliás, entre os proculianos, sabinianos, também nos romanistas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o contrato nasceu para ser cumprido. Existe arrependimento contratual? Como regra, não. Quem contrata, cumpre. Outro dia eu me lembro de uma pergunta de um aluno, para mim, num curso preparatório, professor, minha avó deu-me usufruto. Na verdade, ela ficou com o usufruto e deu a nova propriedade ao filho. E se arrependeu. Ela doou e quer o imóvel de volta. Ela não pode pegar de volta? Eu falei, não. Pacta sunt servanda. Simplesmente não há arrependimento em contrato, salvo expressa previsão legal ou contratual. Não há no Brasil um princípio chamado animus gozandi da cara do outro contratante. Esse princípio ainda não está nos contratos. E quando um desembargador diz num tribunal qualquer, o contratante, que é o consumidor ou o adquirente, tem o direito de se arrepender num contrato em que não há arrependimento expresso nem previsão legal, ele está dizendo, sabe o quê? O sistema contratual não funciona no Brasil. E é por isso que eu sou motivo de chacota depois. A tal da saída honrosa do contrato é motivo de chacota internacional. O Brasil não é levado a sério por causa da saída honrosa do contrato, que não tem saída honrosa nem desonrosa, tem lei, e lei se cumpre. Portanto, todo o esquema que se construiu de proteção do consumidor quando ele não tem a proteção legal, de saída honrosa quando ele não tem a saída garantida por lei, só gera 2 problemas. 1, descredibilidade, o Brasil não é um país sério, e 2, custos econômicos dessa descredibilidade nos contratos. Porque se eu posso sair de um contrato a qualquer tempo, como eu quiser,
Alguém paga a conta. Quem paga? Os que ficam nos contratos, que são os trouxas. Para vocês entenderem a lógica econômica do que eu quero dizer, é como quem não paga condomínio e quem paga condomínio. Alguém paga para alguém não pagar. Porque se nem todos pagarem, quebra o prédio. Então, no fundo, o que nós estamos discutindo aqui é dar direitos a quem não tem direitos. Então, daí, veio o professor Chalub e disse, as consultoras têm aquele prazo de arrependimento dos incorporadores que a lei deu. Há direito, por lei. Agora veio a lei e trouxe, como a professora Luciana diz, um arrependimento. Então, agora temos o direito de arrependimento. Mas vamos lá, senhores. Há confusões teóricas graves nesse debate. O que é arrependimento? É dizer não quero. Por quê? Não importa. Se é arrependimento, eu não quero. É direito potestativo e unilateral. Por que o senhor não quer? Porque meu tio ficou doente, que me ajudava a pagar a prestação e eu não posso pagar mais? Isso não entra no debate. Se são razões pessoais de saúde, de tristeza, ou a varanda gourmet que o vizinho tem e eu não tenho, arrependimento é arrependimento. Eu quero sair do contrato. Agora, o que nós vamos discutir aqui não é arrependimento e nem é distrato. Nós vamos discutir aqui resolução. Eu não paguei. E se eu não paguei, eu descumpri a minha prestação. E eu posso sair do contrato? Bom, o verbo pode, ele é um verbo bonito. Poder pode, mas já dizia uma velha senhora portuguesa que dava aula de etiqueta, poder pode, mas não deve. Porque na hora que você sai sem poder, você paga o preço de inadimplir, o que é óbvio. É não pagar o seguro-saúde, tem uma multa. É não pagar a taxa condominial, tem uma multa. Então, pode o consumidor sair do contrato no meio, já esgotado o prazo de arrependimento, o adquirente, vamos usar o termo mais amplo, consumidor, o direito de arrependimento que a lei lhe garantiu? Não, não pode sair. E não pode sair de nenhum contrato. Porque se eu vender meu carro para o meu vizinho, eu também não posso sair. E nem meu vizinho, o comprador, pode sair. Então, todo o esquema que a lei do distrato trouxe na parte que me toca é pensar a saída de quem não pode sair. A saída de quem não pode sair. Porque poder sair não é direito de quem contrata. A resolução por inadimplemento, ela difere do distrato, porque o distrato vai ter efeitos ex nunc, daqui, de agora em diante. O nunc em latim é agora. E, no caso de resolução por inadimplemento, os efeitos são ex tunc, desde então, desde o momento em que o contrato foi firmado. Na verdade, o que a doutrina tenta construir é que a resolução vai gerar um efeito como se fosse apagar o contrato. O problema é que nos contratos de tratos sucessivos ocorreram coisas que são inapagáveis. Eu já usei o imóvel. Não dá para pagar a posse que eu tive sobre o bem. Eu já paguei algumas prestações. Não dá para esquecer que a construtora recebeu essas prestações. E como é que fica esse jogo entre o uso, fruição, o que eu paguei, no momento que eu, consumidor, digo não quero mais, sendo que o não quero mais é ilícito contratual, chamado inadimplemento, e que, portanto, não é saída honrosa ou desonrosa, é quebra do vínculo contratual. Senão fica tudo bonitinho. A gente não fala mais com os termos corretos. Não é saída, não é desfazimento, chama-se inadimplemento por quebra de obrigação ou de prestação. É isso que nós estamos tratando nessa nossa conversa. O consumidor, o adquirente, é culpado por descumprir o contrato. Agora falamos bonitinho, não é honrosa nem desfazimento. É culpa do adquirente. Nessas hipóteses, mediante distrato ou resolução por inadimplemento, nós temos, e eu vou cuidar da resolução, porque o distrato é resilição bilateral e não é tema do meu assunto, fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel. Ou seja, a correção monetária, ela é simplesmente a reposição da perda inflacionária. Se ela é a reposição da perda inflacionária, vem uma pergunta interessante. Se eu já paguei e eu vou fazer jus à devolução, quando é que essa correção monetária se inicia? Porque, afinal, o valor que eu vou receber, que daqui a pouco vocês vão ver, ele é um valor corrigido. E se ele é corrigido, olha, restituição das quantias que houver pago atualizadas. Qual é o termo inicial da atualização? É o termo do momento em que eu descumpro ou eu corrijo monetariamente a partir do momento que eu fiz os pagamentos? Essa é uma questão interessante. Outro dia, Enéas, discutia com o Marco Fábio, nosso colega, e com o Cláudio Godoy, a questão do res perit domino, sabe? Eu
entrego o dinheiro e você não me entrega a vaca. Você não me entrega a vaca. Mas se não me entrega a vaca, não foi por culpa sua, foi porque o raio matou a vaca. Resolução, devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro, ninguém tem dúvida. Não há mora, porque você vai devolver o dinheiro. Só que é a correção monetária. E a partir de quando a correção monetária? Do dia que eu paguei ao professor Enéas, do dia que a vaca morreu? Há uma dúvida jurídica séria, porque correção monetária é simplesmente reposição do valor de compra da moeda. E se eu pegar um valor e não aplicar a correção monetária a partir do momento que eu deveria devolver, vocês vão ver que vai ter uma tabela, tem 180 dias, cada situação tem um prazo para devolver esse dinheiro. Me parece que isso é um caso clássico de enriquecimento injustificado. Não sem causa, porque causa tem que é o contrato. É melhor a gente também arrumar esses termos. Mas injustificado. Me parece que a correção monetária deve vir de lá de trás. Porque se eu imaginar que eu paguei lá atrás, a incorporadora usufruiu do dinheiro. Ela pegou o dinheiro e aplicou, ela pegou o dinheiro e pagou o funcionário, ela pegou o dinheiro e comprou material. Ou seja, houve uma fruição. Então, me parece que a atualização, mas sujeito a crítica, tá? Isso aqui não, eu não bati o martelo, mas me parece que numa primeira reflexão, a correção monetária tem que voltar ao momento do pagamento. Não pode ser o dinheiro corrigido de agora em diante. E só tem mais 5 minutos. Bom, segundo momento, poderão as partes, em comum acordo, definir o distrato. Será que o distrato é uma questão que é comum que seja debatida a condição para distratar, ou os contratos são por adesão e os distratos acabam sendo por adesão? Também não me parece que no mercado, em regra, o distrato seja algo que não por adesão. Quer distratar, está aqui pronto. Na verdade, as pessoas aderem ao distrato. Agora, vamos falar de um assunto que me interessa. Nós temos, no regime de patrimônio de afetação, 30 dias para devolução daqueles percentuais. Sem regime de afetação, 180 dias, e na revenda, 30 dias. Eu faço essas notas, primeiro que eu queria entender a lógica de prazos distintos. Tem que ser uma lógica econômica. Como eu não estou na área diretamente, eu não consigo entender a lógica econômica. Mas eu preferia para a operabilidade do sistema que o prazo fosse único. Seria mais claro, mais fácil e mais simples. Ou 180, ou 30, ou o meio do caminho. Essa lógica econômica vai ter uma questão jurídica. Se os prazos são desses dias, evidentemente que eu tenho uma situação que, dado o prazo, independentemente do consumidor notificar, a mora é automática. Ou seja, se eu tenho prazos para devolução por lei, os prazos atingidos, o consumidor, o adquirente, sem qualquer notificação, estaria em mora e começam os juros. Estamos de acordo, doutor Alexandre? Porque com a mora vem os juros de mora. E aí a correção monetária é óbvia. O problema da correção monetária, na verdade, ele é mais difícil. Os juros pressupõem mora. E aqui, a lei não fala, senão em um dispositivo, que o reembolso é em parcela única. E discutindo isso, sempre que eu preparo o PowerPoint, que eu vou dar palestra, eu converso com os advogados do escritório. A gente sempre troca ideia, porque eu quero ver se eles estão entendendo o que eu estou falando e se tem algum problema. Ah, mas, professor, se a lei não fala em parcela única, poderia o incorporador, aquele que recebeu o dinheiro, parcelar? Falei, não. Porque aí nós temos um artigo do Código Civil, que é o 314, que chama-se princípio de identidade física da prestação, que se a lei não altera parcelamento, não autoriza parcelamento, e se não houver cláusula contratual autorizando, os pagamentos são em parcela única, o 314 do Código Civil. E daí me perguntou, advogado histórico, e se o contrato contiver previsão, quando a lei não fala em parcela única, em parcelamento, já que ou lei ou contrato podem autorizar a quebra da identidade física da prestação. Eu disse, me parece que se o contrato for paritário, debatido, e esses valores forem corrigidos monetariamente, poderia haver um acordo. Mas se não houver contrato paritário, for por adesão, a parcela é única e eu tenho que cumprir o 314 sob pena de abusividade em proteção do aderente. Um último tema que eu acho curioso é que se o consumidor efetivamente, o adquirente efetivamente morou no imóvel, ele fruiu. Se ele fruiu, ele teve uma vantagem econômica. Se ele teve uma vantagem econômica, essa vantagem tem que ser lhe retirada no momento que o contrato se resolve. Afinal, as partes voltam ao statu quo ante. Ao statu quo ante. Reparem que aqui a lei fixou nesse dispositivo em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato pro rata di. Mas depois até foi o Marcelo que me falou, professor, o senhor lembra que na alienação fiduciária nós temos um prazo, nós temos a taxa de fruição que ela é de 1%, é isso? 1%. Então, também é uma questão curiosa. Nas incorporações, a lei chamada do distrato trata a fruição por meio. Na propriedade fiduciária, por 1. Quando o legislador começa com muito detalhamento e não explica o porquê, Melim,
Eu juro para você, o legislador pode fazer isso, ele pode diferenciar os sistemas, só que ele precisaria dar um mínimo de pista do porquê fazer isso, sob pena de tratar situações umbilicalmente semelhantes, de maneira distinta, sem uma lógica. E quando falta a lógica, o que acontece? A doutrina começa a escrever e o judiciário começa a não aplicar. Porque, vejam, eu repito, não há nenhum problema em ser meio aqui e um lá. Como, em tese, não haveria nenhum problema da multa no patrimônio de afetação, a perda, ser maior do que não havendo patrimônio de afetação. Só que ou a lei traz uma lógica, ou o que acontece na prática? O judiciário acaba entendendo que há uma abusividade de certas disposições. Eu queria só terminar, e eu não vou entrar em tudo, para dizer o seguinte para vocês, porque realmente a pena convencional é o tema que nos levou ao STJ,